Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula, certo? E a gente vai dar continuidade para o nosso curso de África. E hoje nós vamos trabalhar com a geopolítica da África, né? Essa é uma aula bastante extensa na apostila. Então a gente vai tentar trazer aí um plano teórico geral e depois, né, fazer uma breve abordagem de alguns casos, de algumas situações aí de alguns países do continente africano, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Muito bem, para poder entender essa geopolítica da África, né? O que nós precisamos primeiro aqui como um auxílio teórico para a gente entender? Entender o que está em disputa, né? Entender quais são os fatores que colaboram para as tensões e também localizar atores políticos, certo? Então, quanto aos objetos em disputa, obviamente, se é uma questão de geopolítica, né, nós vamos ter território, nós vamos ter poder e recursos, matérias-primas, recursos energéticos. Então, nós veremos que sempre esses três objetos eles estão por trás das disputas geopolíticas, né, dentro da África, tá certo? Os fatores que vão colaborar para essas tensões. Primeiro de tudo, fundamentalismo religioso. A África, infelizmente, né, assim como a Ásia, existem alguns grupos, né, não podemos também ignorar que existem também grupos na América, né, que representam fundamentalismos. O que é o fundamentalismo? É aquele grupo que vai ter uma visão que é absoluta das coisas, né? É aquele grupo que é o oposto, né, ao diálogo, ele entende as coisas daquela maneira e não abre diálogo, né, para contestações. Ele tem uma visão absoluta daquilo que ele acredita, daquilo que ele entende, tá certo? Que mais? Atrelado a esse fundamentalismo, o terrorismo. Soma-se a isso conflitos étnicos. Sabemos que conflitos étnicos são uma herança de um passado africano, um passado que foi revivido, né, no século XX e que é ainda, né, em alguns lugares, né, revivido nesse século XXI, né? Então, conflitos étnicos são um constante dentro do continente africano. O autoritarismo, né? E atrelado a esse, a ausência de valores democráticos e de respeito à vida, à liberdade e os direitos. Então, a democracia ou os valores democráticos, eles são muito rudimentares dentro do continente africano. Pouco, né, esses valores foram desenvolvidos, entendendo a democracia não apenas como eleições, né, mas entender a democracia como uma abertura, né, para a emancipação de vários grupos dentro dos países, né, o respeito à liberdade, o respeito à vida, né, e a pluralidade. Então, dando aqui um exemplo, existem países na África que existem leis anti-homofóbicas, leis homofóbicas, né, leis que punem, né, o homossexualismo. Então, se uma pessoa é flagrada, né, seja em casa, seja no espaço público, né, tendo relações
né, homossexuais com outra pessoa, a pessoa pode ser presa. Uganda é um caso desse. Os países também, que a maioria dos países que são influenciados por um islamismo mais radical, acontece a mesma coisa, tá certo? Uma desvalorização das questões socioambientais, né? Seja no tocante a lidar com pandemias como a AIDS, né? Seja em alguns casos como acontece a desertificação em alguns países, né? Então esses fatores colaboram em maior ou menor grau para muitos problemas dentro da África. Quanto aos atores, grupos, né? Temos grupos religiosos, alguns grupos religiosos que representam partidos políticos, como no caso nós vamos ver a Irmandade Muçulmana no Egito, né? Ou, né, os segmentos semelhantes, né, na Argélia, e aí vai. Fundamentalistas islâmicos, né, grupos fundamentalistas islâmicos, forças militares, né? Alguns países as forças militares são muito fortes, como o Egito, como a própria Argélia, como foi no caso a Líbia, e setores da sociedade laicos e liberais, né, que podem até ter religião, mas que desejam um Estado laico, um Estado mais liberal. Tá certo? Então, nós vamos detectar esses grupos em alguns países. Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre a Primavera Árabe, né? Não se esquecendo que a Primavera Árabe ela despontou, né, na África e não na Ásia primeiro, né? Então o lugar ali, o hipocentro dela, fazendo uma analogia aí com os terremotos, né? O ponto 1, né, da Primavera Árabe foi a Tunísia, né? A partir de um fato de um comerciante que se lançou fogo porque ele já estava de saco cheio, né, da opressão de fiscais do Estado tunisiano e, né, e tudo que envolvia a política dentro da Tunísia, a corrupção, né, a opressão do Estado às pessoas. Então, a Tunísia foi o primeiro país a apresentar a Primavera Árabe. E aí ela foi exportada para outros países árabes do norte da África e, obviamente, para os países árabes do Oriente Médio. Então, essa é uma expressão que o Ocidente criou, né? Então, primavera, o que remonta a primavera? Primavera remonta ao desabrochar. Desabrochar do quê? Desabrochar da democracia, certo? Então, teve aí um caráter de levante contra regimes autocráticos, ditaduras, né? Contra as condições deploráveis de vida, como no caso da Tunísia, alto custo de vida, desemprego, pobreza, né? Corrupção na política. Então, foi uma força, né, que teve ali o apoio das redes sociais, foi um movimento muito forte que derrubou ditaduras, derrubou regimes autocráticos, mas que, né, não conseguiu, esses movimentos, tirando num caso ou outro como a Tunísia, né, eles não conseguiram, né, de fato estabelecer regimes democráticos, né? Algumas ditaduras foram trocadas por outras, né? Tiranos como Mubarak caíram no Egito, mas hoje já existe um governo autoritário do exército egípcio, né, na figura de um general. Então, repito, né, com exceção no caso mais da Tunísia, não temos aí definitivamente a democracia disseminando-se, né, nem no norte africano, nem no Oriente Médio, como a gente verá
mais para frente, certo? Então, essa primavera árabe, ela tem certas limitações, né? Porque, finalizando, apesar da primeira etapa de sucesso, né, posteriormente à queda desses regimes, né, nós não tivemos um aprofundamento dos valores democráticos, né, ou do estabelecimento de instituições democráticas de fato, né? Por quê? Porque nós vamos ter o choque de vários grupos, né? E grupos que nem sempre, né, se fazem destacar pelo seu lado democrático, né? Nós veremos isso, eu acho que um exemplo ilustrativo disso é o Egito. Então, as instituições políticas nesse mundo, né, africano, elas são extremamente frágeis, né? O que significa isso? As leis, mesmo que elas existam, né, elas não conseguem de fato prevalecer perante a força de algumas personalidades ou de alguns grupos, notadamente como o exemplo das Forças Armadas, né, no caso de países norte-africanos aí, certo? Então, algumas instituições são literalmente capturadas por personalidades ou grupos, tá certo? Então, eis aqui um cartoon crítico a respeito, né, dessa visão de primavera árabe, né? Uma bandeira com os dizeres aí, com a expressão fragmentando-se em folhas. Então, as folhas, ao contrário da primavera, elas representam o outono. E o outono é uma estação triste, né, que começa, né, com uma temperatura mais amena, que é reveladora da morte, né, das folhas, né, de um período de como se fosse uma decadência, sei lá. Enfim, tá certo? Então, aqui algumas imagens que mostram isso, né? A Tunísia, as manifestações no Egito, na Praça Tahrir, né? Não vamos aqui desvalorizar os movimentos em si, só que os movimentos não conseguiram, de fato, tirando o caso tunisiano, né, construir uma democracia de fato. Veja, né, um cartoon mostrando o efeito dominó dos ditadores do mundo árabe. Uma pausa para uma aguinha. Então vamos agora, a partir disso, trabalhar com alguns países, né, rapidamente. Só lembrando que no caso do meu segundo colegial, do Colégio Anjo da Guarda São Rafael, nós vamos fazer uma atividade online com o filme Hotel Ruanda. Então eu não vou abordar aqui o caso ruandês, certo? Eu vou deixar para abordar nessa atividade online. Egito. O Egito vimos aí, né? Já abordamos o Egito. O que acontece? Quando cai a ditadura do Mubarak, né? Uma Assembleia Constituinte é formada, lança-se a Constituição, vai ter-se as primeiras eleições para a presidência do Egito e quem venceu foi o partido que mais estava organizado, né? A Irmandade Muçulmana. Então vejam, né, que é um partido religioso. E essa Irmandade Muçulmana, quando ela chega ao poder, né, em síntese aí, ela também começa a agir de forma autoritária, já visando numa mudança da própria Carta Constitucional de poucos dias, né? Porque ela tinha a intenção de tornar o Estado egípcio uma teocracia. O que vai acontecer, né? Estou aqui falando de forma tudo muito superficial, né? Então vai ter uma tensão entre, de um lado, os setores, né, religiosos e de outro, seculares.
E aí os militares que haviam sido apeados do poder, porque a ditadura do Mubarak representava, né, os militares no poder, os militares vão se aproximar de setores seculares, liberais da sociedade e vão derrubar o governo, né, do presidente que era da Irmandade Muçulmana. Então, o primeiro governo eleito democraticamente do Egito não durou meses, né? Por conta aí dessa intenção de, né, transformar o Egito numa teocracia. Então isso, né, está na pauta de vários grupos em vários países na África e no Oriente Médio e na Ásia, né? Algumas democracias que são democracias laicas, estados laicos, alguns grupos conspiram para transformar esses países em teocracias, estabelecer aquela lei religiosa que é a Sharia, né, em que a religião vai arbitrar, vai estabelecer dogmas, doutrinas, comportamento social, etc. e tal. Então tivemos, né, nessa situação do Egito, um autoritarismo dos primeiros, dos militares e seculares aí, né, um oportunismo novamente dos militares e também um fundamentalismo dos segundos, né, dos religiosos, da Irmandade Muçulmana em especial. Então, mostra bem aquilo que eu disse, né, a fragilidade das instituições e de um pensamento democrático dentro do Egito, né? É muito forte ainda essa postura autoritária. Então, houve esse golpe, né? Houve novas eleições e quem está no poder desde então é um general que tem tornado, né, que tem inserido o Egito dentro daqueles estados populistas e autoritários. Então, o Egito é, apesar da sua, né, riqueza cultural, um país pobre em matéria socioeconômica. Veja esse segundo caso, a Líbia, né? A Líbia já foi, né, um dos países mais desenvolvidos em IDH na África. Se vocês voltarem antes da intervenção, né, ocidental e da união entre uma intervenção ocidental mais forças locais para derrubar o ditador Gaddafi, né, vocês vão ver que o IDH na Líbia era um dos mais altos da África. Entretanto, né, você vai ter sempre esse conflito sectário tribal, que vai privilegiar certos setores, certas etnias na sociedade, né, e vai ignorar outros. Então, a Líbia, né, ela foi o país, né, do famoso ditador Gaddafi ou Gaddafi, alguns chamam Gaddafi, outros Gaddafi, né? E esse Gaddafi ele teve relações muito fortes com alguns presidentes de alguns países europeus, como a própria França e Itália, né? Então, o Berlusconi, presidente italiano, participava de festas nada politicamente corretas com o Gaddafi, com jovens, né? Com prostituição, bebida, etc. e tal. Enfim, dentro do cenário de Primavera Árabe, Itália e França, não mais com apoiadores do Gaddafi, apoiaram uma intervenção para ajudar grupos rebeldes, né, para derrubar o ditador. O que aconteceu? Né? O ditador foi derrubado, só que aí você tem uma guerra civil atual que vai, né, confrontar forças, né, algumas fundamentalistas, outras, né, mais seculares, né, mas a Líbia é uma questão muito tribal, né? O Estado Islâmico atuou durante um tempo, então a Líbia, que é um país que fica de frente para a Europa, de frente para a Itália, né?
ela vive um vácuo de poder, porque depois que caiu Gaddafi, não se tem um poder central dentro do território. E isso é muito ruim para a Europa, porque muita coisa acontece na Líbia, clandestina, né, imigração clandestina, né, tráfico de humanos, de drogas, de coisas, né? Então o país é uma das principais portas de saída para a Europa. E para concluir nossa aula, abordemos o caso do Sudão e o Sudão do Sul. O Sudão era um grande país aí do Nordeste africano, um país extremamente pobre e um país que apresentou um grande conflito étnico e religioso, né? A população norte majoritariamente muçulmana e a população sul, né, parte dela cristã e parte dela animista. Então, o governo central, privilegiando sempre a população muçulmana e, né, ignorando, desconsiderando, né, cristãos e animistas. O que vai acontecer? Vai haver uma grande guerra civil, né, em síntese, em que, né, há uma chacina da população do Sudão do Sul. E aí, nesse meio todo, tem a questão do domínio, né, de reservas de petróleo que estão localizadas principalmente na área que é a área sul do Sudão. Há aí, né, um processo de pacificação mediado pela comunidade internacional e a formação de um novo país que é o Sudão do Sul, que é o país mais recente do planeta. Acabaram as coisas, os conflitos? Não. Posteriormente, né, animistas e cristãos que representam etnias rivais antigas, né, que são os Dinkas e os Nuers, não têm conseguido, né, estabelecer aí uma boa relação para a constituição desse novo estado do Sudão do Sul. Tem havido choques, conflitos, né, e também há, né, muita dificuldade, pobreza, né, refugiados por parte do Sudão do Sul. Então, né, todos esses problemas que apresentam conflitos étnicos e religiosos são países, né, que com potencial de exportação de pessoas, de refugiados, né, ou refugiados políticos ou refugiados da fome, né, refugiados com dificuldade econômica. Então, retirei aí esses 3 exemplos, mas poderíamos falar de mais. O caso argelino vai estar muito parecido, né, com o caso egípcio. O caso nigeriano tem muita semelhança com Ruanda e Sudão, né, porque é um país também que existe um conflito étnico muito forte, né? Na Nigéria, por exemplo, também tem a atuação do Boko Haram, que é um grupo fundamentalista que atua no norte do país. Na Somália também tem a atuação de um grupo fundamentalista, né, que era até vinculado ao Estado Islâmico, que é o Al-Shabaab, que até pratica pirataria ali na região do Mar Vermelho, do Índico entre o Mar Vermelho. Enfim, são pontos problemáticos, né, da geopolítica africana. Na próxima aula nós vamos concluir África com o estudo de caso do Apartheid e da África do Sul. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.